Estamos começando mais um programa polêmica especial Eleições 2014 e o nosso tema agora é a saúde do Estado do Rio de Janeiro. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos o Dr. José Roberto Crespo de Souza, que é presidente do Sindicato dos Médicos de Campos, Levi Barbosa, diretor de comunicação da Associação de Crônicos Renais e Transplantados do Norte e Noroeste do Estado, e o Dr. Paulo Romano, ativista e presidente da Associação dos Médicos do Norte e Noroeste Fluminense. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Escolhemos o primeiro bloco para a gente fazer um apanhado da saúde no estado do Rio de Janeiro. Eu queria começar pelo Dr. Paulo, dando enfoque inicial aos hospitais, principalmente aos atendimentos nos hospitais públicos do estado. Como que o senhor vê essa relação entre paciente e atendimento? Na verdade, os problemas nossos são históricos, né? É difícil a gente poder enumerar um problema assim novo, principalmente na saúde. E o que complica mais é que o diagnóstico já está feito há muito tempo. O grande problema é o tratamento da doença, que é o mau atendimento. Por que isso? Porque vem junto, quando você consegue ter um tempo de carência para a solução, você consegue solucionar. Mas quando você vai solucionar, mas a população já aumentou, a necessidade já dobrou. Aquele problema que você aquilatou em, digamos, 2 bilhões de reais, já passou para 5 bilhões. E aí a verba já não dá. E aí aquilo vai ficando sempre aquém, por também a saúde não ser, embora ela é o prioritário na época de eleição, quando acaba a eleição, ela deixa de ser. No que diz respeito a investimento. Exatamente, investimento e tudo. Investimento, atenção, você direcionar as pessoas mais qualificadas para administrarem, que isso muda. Gestores de área de saúde, não políticos, de repente, em determinados cargos. Exatamente. Que o que acaba acontecendo é isso. Você, após a eleição, tem um loteamento que é característico do Brasil, não é do Estado, é do Brasil inteiro, e esse loteamento, ele é preso não a critérios de qualidade, mas sim de dívidas políticos dentro daquilo ali, de tempo, de horário eleitoral. Então o partido está preso com aquilo dali, sem dúvida nenhuma. Então é difícil disso ser resolvido. E o resultado final é o que a gente vê aí, o atendimento, toda eleição, todo mundo aborda isso como sendo prioritário e, por incrível que pareça, 4 anos depois, continua deficitário. Doutor José Roberto, pegando um gancho do que o Romano colocou, não só da questão da dificuldade do atendimento, mas da identificação preliminar de certas enfermidades, que poderia futuramente fazer um tratamento mais célere, menos custoso e até com chance de resolução de salvar vidas com mais quantidade. Como é que o senhor vê essa relação, atendimento e a identificação precoce de algumas enfermidades? Na verdade, isso é a premissa básica do SUS, é você investir nas unidades básicas, na prevenção das doenças. Também é um dos caminhos do SUS, né? Você investir na prevenção de doenças vasculares, neurológicas, né? AVC, né? Então você tem que tratar o diabetes no início, a hipertensão no início, a doença renal, que você pega o hipertenso no início. Então, são várias questões que a saúde, na verdade, ela é muito ampla. E é o que o Paulo estava colocando, os políticos, eles, na verdade, não têm um compromisso, eles têm um compromisso só do discurso. Mas, na prática, a gente não vê isso. E o Estado do Rio hoje é o que menos investe em saúde, é 7,2%. Pesquisa do Tribunal de Contas da União. Então, ele ficou 7,2%. Foi uma escala de? Até 12%, que seria o teto, porque
pela emenda constitucional 29, né, os municípios teriam que investir 15% do seu orçamento, o Estado 12% e a União 10%. E isso não... Então, um pouquinho acima da metade. O Estado do Rio é vergonhoso. Então, você vê o seguinte, nós moramos no interior, você vê o que tem do Estado aqui. Nós temos algum hospital estadual, por exemplo, no município de Campos ou região? Não, de maneira nenhuma. Na verdade, o que acontece hoje? A saúde, ela está mudando o foco. Antes o governo federal financiava, né? Hoje o financiamento do governo está diminuindo. O Estado, há muitos anos, abandonou a questão da saúde, principalmente no interior. Você vê, Bom Jesus de Itabapoana fechou o hospital. Inclusive, nós temos migrações de pacientes para os grandes centros para determinados tratamentos. Sim, com certeza. Para aproveitar... Então, é outro caminho. Então, você vê o seguinte, não há um compromisso formal dessas autoridades com... Pelo menos um cumprimento efetivo disso. Levi, puxando até o gancho aqui, especificamente nessa área dos transplantados, como é que é o quadro atual dos transplantados dentro da região norte e noroeste fluminense e esse enfoque com a dificuldade do atendimento nos hospitais? Olha, é uma situação caótica, sucateada e é vergonhosa. Que o paciente renal, ele tem várias patologias, não é só tratar do rim dele. São várias patologias. Ele começa com a pressão arterial, outros com lúpus, que vem causar o problema renal. O próprio diabetes, né? O próprio diabetes. Também, é a questão também, que aí o paciente, quando ele procura, muitas das vezes ele não sabe que está com problema renal. Aí chega na unidade de saúde, o profissional identifica, avalia, e aí encaminha para o tratamento, e aí, muitas das vezes, ele não consegue nem começar o tratamento e muitas das vezes não consegue nem a hemodiálise. E quando chega lá, já chega no estado já bem avançado. Avançado, aí tem que fazer a hemodiálise, e aí começa toda a situação constrangedora, acredito eu, do próprio médico, porque ele quer tratar o paciente e não tem condições, porque o Estado não proporciona para ele as condições para ele ter uma vida saudável, uma qualidade de vida. Isso é no Estado todo. Então, para nós, como organização, acredito eu, para os profissionais, para os médicos, ficam sem condições e os políticos, todo período de campanha, aparecem dizendo que vai tratar da saúde. Tratar de que forma? Que não tem gerência. Tratar de que forma? Porque quando você pede para regular o paciente, eles ficam 40 dias para poder regular um paciente, para poder fazer hemodiálise. Fica lá na UTI, ocupando a UTI. Então, eu acho que isso é uma verdadeira vergonha, para os nossos gestores, porque a responsabilidade totalmente fica para os médicos. Entendeu? Então, eu vejo o seguinte, que precisa ter, na verdade, condições, começar do atendimento básico. E, se possível, que eu acho que seria excelente, um atendimento básico 24 horas, porque a doença ela não espera, não tem hora. A hora que chegou, vai lá, faz atendimento e ter o acompanhamento com o médico, com o profissional e ter exames na hora certa, ter o retorno na hora certa, fazer o transplante quando for necessário, isso que precisa para a população. Romano, vamos enfatizar um pouco aí essa questão ainda do primeiro atendimento. Pelo que a gente está observando aqui, se nós tivéssemos um atendimento preliminar com mais qualidade, com identificação daquela doença com mais rapidez, a gente poderia ter um êxito maior. Dentro dos hospitais públicos do Estado, o que poderia ser feito para esse atendimento inicial, de tentar matar precocemente a evolução até de uma enfermidade mais grave? O que a gente vê de muito interessante é que você vê a presidenta falando, todo mundo, você cria uma imagem como se o Brasil sempre estivesse inventando alguma coisa, saindo na frente das coisas. Você fica maravilhado com aquilo. Quando você vai para a realidade, você vê isso aí. O bonito é que quando você vê jornal, principalmente para quem não é da área de saúde, fica maravilhado. Diz, mas que coisa espetacular, que beleza. Aí quando você abre a porta, que você vai lá, você ué, cadê aquilo? Você não encontra aquele negócio. Então, há pouco tempo, quando a gente teve até um debate interessante, e que hoje você ouve muito dizendo que o Brasil tem pouco médico, tem pouco médico, tem pouco médico. Mentira! Porque per capita o Brasil está no nível do Canadá, do Japão. A relação, quantidade de médico per capita está igual. A diferença, ele acabou de falar aqui, é que o dinheiro não dá e nem tem como, porque esse paciente ficou no CTI
durante 10 dias, usando um monte de profissionais que poderiam estar trabalhando em outras coisas, gastando aquela fortuna que depois ele vai gastar de novo fazer o tratamento. Ou seja, você gasta 10 vezes uma coisa que você pode gastar uma vez. Então, realmente, a coisa, a única palavra para definir chama de estapafúrdia, porque ela é absurda, ela é simplesmente incompreensível. Se diz que não tem dinheiro e você gasta 20 vezes aquele dinheiro que gastaria uma vez. É um negócio assim, se você conversa com qualquer autoridade de país desenvolvido, sabe o que eles fazem? Eles dão risada, porque eles não acreditam. Como dizem os japoneses, vocês dizem que o Brasil é pobre, não é muito rico. Para conseguir suportar esse gasto, regasto, trigasto, quadrigasto, em cima de uma única coisa... Qualquer país um pouco menos favorecido podia ter quebrado literalmente. Não, já estaria quebrado assim, totalmente, seria impossível. Ele acabou de falar isso. Esse paciente que gastaria simplesmente com a diálise, ele vai gastar não sei quantas diárias de CTI, ele vai gastar não sei quanto de medicamento que é jogado fora, porque aquele medicamento não precisava ser usado. Se ele fosse feito a diálise, ele não seria usado aquilo. E o que ele falou aqui do atendimento 24 horas, aí encarece, mentira, barateia. Porque quanto mais rápido você tratar adequadamente esse paciente, menos gasto inadequado você vai ter. Porque é dinheiro jogado fora. José Roberto, então eu acho que a questão aqui está muito focada na questão de gestão, né, de tentar desmistificar algumas questões, formar essas equipes com mais celeridade, fazer um atendimento melhor. Qual seria a opção do próximo chefe do Poder Executivo Estadual, então, para essa questão de gestão? É a substituição do político, de repente, por um administrador? Como é que você observa isso? Cláudio, antes disso, na verdade, o investimento em saúde não é a contento. Não dá para bancar. O SUS hoje ele é inviável no investimento que se tem hoje. Então, existe um problema gerencial grave, né, de desperdício, né, tudo isso que a gente sabe, e existe também o problema do dinheiro. Existe pouco se investe em saúde. Então, eu acabei de dar um dado do Estado do Rio, do governo federal está investindo 8%, que teria que ser 10%, está investindo 8%. Então, isso aí é uma realidade. A questão gerencial, eu acho que é preciso ter pessoas realmente comprometidas com essa sistemática, de que você precisa de hospitais em condições, de estrutura básica em condições, para diminuir esse custo. Se você previne, você automaticamente diminui a chegada desse paciente no hospital, ele vai ter condições de chegar em melhores condições ou chegar muito raramente. Então, essa é a questão. Então, o gestor ele tem que ter essa visão de carrear o recurso para as coisas básicas e também ter a ponta do sistema, que é o hospital, em condições de atender também, porque esse paciente vai chegar lá. Então, ele também tem que ter estrutura. E hoje a gente vê o seguinte, os leitos estão diminuindo, né? Os leitos do SUS estão diminuindo no Brasil, estatisticamente está cada vez mais, em Campos, na nossa cidade, onde a gente mora, está diminuindo leitos. Então, são essas coisas. Levi, nós temos 1 minuto e meio para fechar esse bloco. A sua opinião para fechar essa questão com relação à gestão? Olha, eu tenho assim, gestão começa com os profissionais qualificados, pessoas que têm comprometimento com a população. Eu acho que ele tem que colocar-se no lugar de um paciente, quando ele chega lá para poder ter um atendimento. A gente sabe aqui que nós temos aqui em Campos hoje, falta medicamentos básicos, está faltando pessoas, por exemplo, no caso de aliados políticos que recebem a vaga e aí, muitas das vezes não estão qualificados para poder assumir aquela função. Então precisa realmente de gerência, de gestão efetiva, pessoas que tenham compromisso com a população, que tenham compromisso com aquilo que ele faz e goste daquilo que ele está fazendo, que vá para lá fazer realmente aquilo que tem aqui. Eu estou aqui para atender, eu sou um servidor público, ele vai lá para servir a população. Então ele tem que ser esse comprometimento e principalmente tem que ter fiscalização. E a comunidade também, o povo também tem que cobrar também do próprio governo na qual ele vota também. Perfeito. Nós estamos aqui com polêmica eleições 2014, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.